Livro de Êxodo, no capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 11 até o verso 14. Diz assim: E assim haveis de comê-lo, cingidos os vossos lombos, as vossas sandálias nos vossos pés, e com o vosso cajado em vossa mão, e o comereis apressadamente. Ele é a Páscoa do Senhor. E durante essa noite eu passarei pela terra do Egito, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até a besta, e executarei juízos contra todos os deuses do Egito, eu, Adonai. O sangue vos será por sinal nas casas onde estiverdes, pois verei o sangue e vos passarei por alto, e não haverá em vós praga para destruir quando eu açoitar a terra do Egito. Isso vos será dia memorável, e o celebrareis como festa solene ao Senhor, pelas vossas gerações. Por estatuto perpétuo os celebrareis. Amém. Hoje o Senhor separou uma palavra para nós. Uma palavra que vai nos ajudar a passar por esses dias com muito mais entendimento, com muito mais clareza e muito mais firmeza. A palavra que o Senhor nos deu está nesse texto, que eu creio que muitos conhecem, mas a maioria de nós não aplicamos nas nossas vidas. A verdade é que nós somos marcados, mas esquecemos dessas marcas que poderiam estar nos ajudando agora. Esse texto que nós lemos, ele fala sobre festa e celebração. Nós terminamos lendo o texto com o Senhor dizendo: esse dia é um dia memorável, celebrai-o perpetuamente. Deus está mandando o povo celebrar aquele dia por todos os dias da sua vida. E hoje é um dia de celebração, o dia em que nós separamos para celebrar o Senhor, para prestar a Ele um culto. Então, celebrar é dizer também festa. Celebrar é dizer também comemorar. E é muito difícil nós entendermos uma festa e uma celebração, especialmente no dia que nós estamos vivendo. Celebrar nesse momento parece não ser algo lógico, porque nós temos visto cada dia que se passa pessoas morrendo, pessoas sendo internadas, pessoas tristes, abatidas, com doença no corpo e em sua alma. Então falar de festa, falar de comemoração num dia como esse não parece algo lógico. É como se você estivesse vendo alguém doente, é como se você estivesse olhando para alguém com uma dor e insistisse com aquela pessoa para que ela se alegrasse. É como você se estivesse olhando para o doente dizendo para ele: é hora de festejar, você precisa estar feliz, você precisa estar alegre. É como se você estivesse olhando para a pessoa no dia da sua dor e falando com ela: não fique triste, você precisa comemorar. E é muito difícil isso, porque nós não aprendemos a comemorar na dor, nós não aprendemos a celebrar no dia mau, nós não aprendemos a festejar em dias de tribulação, em dias de tempestade. Isso para nós parece um obstáculo quase que intransponível. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Mas existem coisas que Deus preparou para o seu povo, que são ordenanças, mandamentos. E por que eu estou falando disso? Porque existem coisas que independem da nossa situação, independem da nossa circunstância. Deus espera de nós um posicionamento. Que independente do que esteja acontecendo com você, o posicionamento que Deus espera não é diferente, não vai mudar. As circunstâncias não mudam Deus, Ele é imutável, não muda 1 milímetro do Deus que nós servimos. Então, quando nós olhamos para um texto como esse, vemos um povo agora ajuntando as suas coisas para partir em retirada, e Deus fala com eles: olha, vocês precisam comemorar. Esse texto, irmãos, ele é um texto muito importante na história de Israel, porque ele marca a história daquela nação.
ele separa o momento em que, a partir daquele dia, os seus 430 anos de escravidão cessam. Mais de 400 anos de dor, de opressão, está sendo findado por Deus naquele dia. E Deus dá a liberdade àquele povo e diz: olha, vocês vão fazer assim, vocês vão fazer assim, vão caminhar assim, e vocês vão celebrar por isso. Imagina essa palavra para um povo escravo. Talvez ela pareça um pouco tanto sem lógica, mas se você olhar e entender o que é uma pessoa escrava, talvez as coisas comecem a ficar claras para você. O escravo, ele não tinha direito, ele nunca teve, ele serve. A única função dele é servir. E naquele dia, Deus estava tirando as algemas que prendiam uma nação inteira, e falando com eles: olha, vocês verão quem eu sou. Esse dia, ele marca, irmãos, para o povo judeu, um período chamado Pessa, que para nós é a Páscoa. Talvez você não saiba, para o judeu a Páscoa começa hoje. Ele começa festejando ela hoje, e essa festa se dura por 7 dias. Segundo a Bíblia, ela acaba coincidindo com uma outra festa, que é a festa dos pães ázimos, os pães que não trazem fermento na sua confecção. E aquele povo, ele começa um período agora de celebração ao Senhor, que vai levar dias. Só para você ter uma ideia, no dia de Páscoa, no dia de Pessa, para um judeu, a sua família se reúne. Eles ficam em média 4 horas sentados numa mesa, contando coisas alegres do seu dia, contando histórias e relembrando a grandeza do Deus que os tirou da garra do Egito. E essa festa, o Senhor falou: olha, vocês precisam comemorar. Ela é tão importante para nós, ela é tão importante para o judeu, que aquele que perde essa festa, talvez você não saiba isso, através da Bíblia está escrito que depois de 30 dias, ele tem direito de celebrar de novo, porque o que Deus fez com aquele povo ali, homem nenhum podia fazer. O Senhor estava vindo com mão forte, e libertando aquelas pessoas, e dando para elas agora um novo rumo, uma nova direção, uma terra que o próprio Deus tinha prometido a eles. Para nós cristãos, a Páscoa, ela vai acontecer só no domingo, mas para eles há uma comemoração a partir de agora. E por que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque eles estão comemorando em cima de um dia que aconteceu uma praga naquele lugar, que vitimou muitas pessoas, crianças e inocentes. E você deve estar pensando: mas o que isso tem a ver com os dias atuais? Irmãos, talvez nós não passemos uma Páscoa tão contextualizada como a que nós vamos passar agora. Hoje, quando nós olhamos para as pessoas, nós vimos rostos de pessoas que estão assoladas, com medo, que não tem motivo algum para celebrar. E quando eu olho para esse texto, eu vejo também um período terrível, onde várias pessoas perderam a sua vida, e Deus estava dizendo com aquele povo: vocês precisam celebrar, vocês precisam celebrar aquilo que eu fiz para vocês, vocês não podem esquecer, isso precisa passar de geração em geração. E o que acontece é que todas as notícias que nós estamos vendo têm tirado o nosso foco, irmãos, de quem Deus é. Quantos pais já não ensinam mais os seus filhos a grandeza do Senhor? Quantas famílias já não celebram mais os milagres de Deus? Porque acham que esse não é o momento, porque existem muitas pessoas morrendo. Mas deixa eu te falar uma coisa: o fato de uma pessoa viver ou morrer não diminui em nada a grandeza do Deus que nós servimos. Esse é o Deus da Bíblia, é um Deus que está além da morte, é um Deus que está além da tristeza, é um Deus soberano, que guarda os seus filhos, que guarda os seus, e que passa por cima, se for preciso.
É esse Deus que nós precisamos celebrar. Quando você fala de Páscoa, e talvez você não saiba o que isso significa, a palavra Pessa significa literalmente passar por cima. Foi exatamente o que Deus fez. Esse texto que nós lemos nos mostra o que Deus disse para aquele povo fazer, que aquele povo precisava separar, fazer uma comida especial, ele precisava juntar com aqueles que não tinham, eles iriam marcar as suas portas, porque naquele dia, ele disse: eu, o Senhor, passarei por cima e vou ferir os egípcios, e eles vão saber quem eu sou. Literalmente, Deus ele passa sobre o povo dele, o povo marcado, e literalmente também passa por cima dos egípcios, daqueles que ousaram enfrentar o Senhor, o Todo-Poderoso. E diz o texto que nós lemos, que aquele povo foi assolado por mais essa praga. Aquela foi a última das pragas que veio sobre o Egito, até que aquele povo se rendeu literalmente ao Senhor, e o povo de Deus foi livre para viver uma vida de liberdade em adoração ao Senhor. Então esse é um motivo de celebrar. Por que eu estou dizendo isso mais uma vez? Porque as pessoas já não celebram mais o Senhor, a vida delas já não é motivo de celebração. O fato dela acordar, o fato dela poder respirar, o fato dela ter o pão na casa dela, não é motivo mais dela celebrar o Senhor. As pessoas elas têm se tornado ingratas, elas são incapazes de olhar para si, se ver como pessoas indignas e olhar para o Senhor e o agradecer. Nós não fazemos isso mais, muitas vezes porque nós somos ingratos, e em outras vezes porque as circunstâncias tiram de nós o foco de quem é o nosso Deus. O que Deus estava fazendo com aquele povo é dizer para eles: olha, é importante vocês pararem e celebrar a mim. Eu fiz datas, eu fiz festas para que vocês lembrem de mim. As festas são importantes para Deus, por isso celebrar é importante sim. E eu estou dizendo isso para você porque vai chegar no domingo que vem e você não sabe o que fazer. Você não sabe se celebrar a festa com a sua família, se celebrar a Páscoa com a sua família é algo positivo ou negativo, se aquilo agrada ao Senhor, ou se aquilo traz tristeza para o coração do Senhor. A partir de hoje começa a se contar 49 dias no calendário de Jerusalém, e no 50º acontece uma outra festa chamada festa de Pentecostes. Olha só para você ver o povo de Deus que caminha também com Ele, que zela pela palavra dEle, tem ciência dos momentos que nós devemos separar ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: Páscoa nunca foi uma festa pagã, nunca foi. A Páscoa, ela é uma festa cristã, ela é uma festa de Deus. O problema é que essa Páscoa, ela foi paganizada. Ela foi paganizada com tantos símbolos, com tantas coisas que desvirtuaram o seu real significado. E hoje as pessoas nem sabem o que ela significa, e por isso talvez nem celebram. A única coisa que as pessoas sabem mesmo é que Páscoa é dia de chocolate, eu preciso comprar o meu. Mas mal sabe elas que nada disso a Bíblia diz que você deve fazer, e em nada disso a Bíblia te orienta a fazer. Mas se tem uma coisa, e se você quer comemorar a Páscoa, se você entende que essa é uma festa de Deus, você precisa aprender a sentar com a sua família, você precisa sentar à mesa. É assim que se comemora a Páscoa, sentado à mesa com os seus, relembrando os grandes feitos do Senhor, ensinando os seus filhos a verdade do eterno, falando para eles que o seu Deus continua sendo Deus, e embora as circunstâncias não sejam favoráveis, é necessário continuar crendo. Esse é o sentido de se comemorar aquilo que Deus deixou para nós como festa. E
Por que eu estou dizendo isso para você e para você que está nos assistindo? Porque você foi marcado. Você foi marcado e Deus passou por cima de muita coisa por você, para que você estivesse aqui hoje, para que você tivesse condições de se alegrar, para que você tivesse condições de olhar para trás em meio às circunstâncias, celebrar o seu Deus, declarar o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso. Irmãos, tem pessoas que Deus vai colocar na sua caminhada e perto de você só para escutar uma palavra assim, dizendo: olha, não desanima não. O Senhor, Ele é grande, o Senhor, Ele é forte, Ele é poderoso, e Ele vai te ajudar. Isso é celebrar o Senhor, é lembrar os grandes feitos dEle. Talvez na sua mente você deve estar pensando: mas irmão, isso é coisa lá do Antigo Testamento. Deixa eu ler um texto que Paulo escreve, lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7 ao 8. Olha só o que Paulo escreve, ele diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Olha só o que Paulo escreve. A primeira coisa que Paulo escreve, ele relata é que Cristo é a minha Páscoa, Cristo é a sua Páscoa. Então você tem motivos para celebrar. Se você é um cristão, você tem motivo para celebrar, porque Cristo é a sua Páscoa. E Ele te dá instruções de como fazer isso. Olha, você precisa se livrar daquilo que é velho, do fermento velho. Você precisa se livrar dessas coisas. Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe o que Paulo está orientando aquela igreja pelo qual ele escreve essa carta? Ele está dizendo: olha, aquilo que fermenta e estraga você, você precisa se livrar. Paulo estava dizendo do pecado, ele estava mandando você se abster dele. Ele estava dizendo: olha, você precisa renunciar às práticas pecaminosas. Não dá para celebrar Cristo desse jeito. Não dá para dizer que Cristo é a sua Páscoa se você ainda fica maquinando o mal. Não dá para dizer que Cristo é a sua Páscoa, a sua celebração, se você ainda faz questão de viver abraçado com o diabo. Não faz sentido, é isso que Paulo está dizendo. Não tem sentido você dizer que Cristo é o motivo da sua alegria, se depois você corre para os braços do pecado. Tem alguma coisa errada nisso. Você precisa se desfazer dessas coisas. E Paulo continua dizendo: olha, mas ainda assim é tempo de celebração. Você precisa celebrar porque a sua Páscoa te marcou. A sua Páscoa te marcou. Eu queria que você saísse daqui essa noite, você que está nos assistindo, eu queria que isso entrasse no seu coração. Você é marcado. Você foi marcado. Você foi marcado, então por isso você é diferente. Isso não pode sair da sua mente. Você precisa entender isso. Embora nós tenhamos vários tipos de marcas, o pecado, ele pode marcar você. E essa marca do pecado pode talvez fazer com que cicatrizes sejam lembrados pelo resto da sua vida. Você pode marcar pessoas, positivamente ou negativamente. Você pode marcar pessoas e dar para ela um gozo de alegria, mas você pode também marcar pessoas e levar para ela tristeza para a sua alma. Mas não é essa marca que eu estou dizendo, porque a marca mais importante é a marca que Deus faz. É a marca que Ele fez em mim e fez em você. Quem cumpriu essas palavras naquele dia, quem cumpriu cada detalhe do que Deus mandou fazer, foi marcado, e por isso Deus passou por cima daquele povo. Quem cumpriu e escutou a voz do Senhor naquele dia, foi poupado do juízo de Deus. Quem entendeu que sobre ele havia uma marca,
foi separado por Deus para um novo tempo na sua vida. E quando nós falamos dessa marca, eu estou falando de identificação. Sabe o que Deus fez quando Ele manda aquelas pessoas, olha, marca os umbrais da sua porta? Deus estava identificando o seu povo. Ele estava dizendo, esse é meu e aquele não, esse é meu e esse é meu. Era isso que Deus estava fazendo. Esse aqui é meu, ninguém toca. Ninguém toca. Isso é ser marcado por Ele. É você ter essa consciência de que Deus está sobre você, dizendo, você é meu, ninguém toca. Essa é a marca do Todo-Poderoso. E essa marca traz consigo a identificação. Então quando eu falo que nós somos marcados, eu estou falando de identidade, daquilo que você é. Não é daquilo que você faz, mas daquilo que você é em Deus. Do direito que foi dado a você pelo simples fato de você ser filho de Deus. É essa marca, a marca que te identifica, não como um profano, mas como um santo. É essa marca. E Deus marcou você. Ele marcou você. Gálatas, no capítulo 6, no verso 17, diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Irmãos, ler um texto desse aqui deve ser motivo de alegria para o cristão. Eu trago em mim as marcas do meu Senhor. Isso deve ser motivo para nós de celebração, de alegria, de orgulho. Saber que o meu Deus me separou, porque essa marca ela me separa da perdição. Essa é uma marca que me separa do pecado e da iniquidade. Essa é uma marca que me tira do inferno e me coloca no céu. Essa é uma marca que muda a minha vida. E por isso eu preciso ter a alegria de dizer que eu sou marcado por Deus, porque essa marca revela o selo do Espírito Santo em mim. E muitos já esqueceram disso, já não lembram mais que são povo escolhido de Deus, e que Deus deixou aqui para fazer diferença, que Deus deixou aqui na terra para ser relevante. Ser marcado é lembrar dessas coisas. Ser marcado é sentar e falar assim: eu preciso celebrar o meu Deus. Eu preciso celebrar a grandeza do Todo-Poderoso, porque Ele é bom. Eu não merecia, mas Ele me escolheu. Eu não merecia, mas Ele me deu uma identidade de filho. Eu não merecia, mas Ele me tirou da lama do pecado e me fez uma nova criatura. Então eu preciso celebrar. Eu preciso ainda ter a alegria de sentar na mesa com os meus filhos e dizer para ele: olha, o Deus que você serve é um Deus poderoso. Eu preciso ter essa alegria. Mesmo que eu tenha perdido pessoas que eu conheço e que eu amo para essa pandemia, para as doenças e para tantas outras coisas, eu preciso ainda continuar com o meu coração alegre, lembrando que todo dia é dia de lembrar as grandezas do Senhor. Essa marca, irmãos, ela foi conquistada na cruz. Ela não veio sem nenhum custo. Ela foi conquistada lá atrás. Eu quero ler o último texto para vocês, porque agora com esse novo decreto os nossos cultos são menores e nós precisamos terminar às 19h30. E eu quero ler um texto com vocês que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 8 ao 10. Enquanto eu leio, eu queria que os irmãos do louvor pudessem estar aqui comigo, para nós cantarmos uma canção e orarmos. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 10: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Trazendo as marcas do Senhor.
trazendo as cicatrizes que não me lembram o pecado, mas lembram o meu Deus, trazendo as marcas em mim que me lembram o quanto que Jesus padeceu naquele lugar, para que eu e você estivesse aqui hoje. Irmãos, se nós somos marcados, e essa é uma pergunta que você precisa se fazer, se nós somos marcados, então nós somos diferentes. Se nós somos marcados, irmãos, e essa marca ela veio no sangue de Jesus, ela veio no sangue que se escorreu sobre um madeiro, do sacrifício de um inocente. Deixa eu te contar uma coisa, daqui 6 dias, as pessoas vão lembrar da morte dele na sexta-feira da paixão, elas vão lembrar e depois vão esquecer, elas vão lembrar dele e vão esquecer dele, porque elas não têm consciência que elas são um povo marcado, escolhido, que Deus separou, deu uma identidade e declarou: vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Então se eu sou marcado, eu sou diferente. Se eu sou marcado, há motivo para mim de ver alegria no meio das tribulações. Se eu sou marcado, eu preciso ver esperança no dia de angústia. Se eu sou marcado, eu preciso continuar, eu preciso avançar. Se eu sou marcado, eu preciso buscar a coragem para prosseguir. Se eu sou marcado por esse sangue, eu preciso ver esperança. Eu preciso ver esperança. Se eu sou marcado, eu ainda preciso sorrir. Se eu sou marcado por Ele, o meu braço precisa estar estendido para o pobre, para o mais fraco. Essa marca, ela foi conquistada. Ela foi conquistada por Cristo. Mas deixa eu te contar uma coisa, ela não se limita no dia da crucificação. Não. Essa marca não se limita àquele dia. Porque na verdade ela veio no 3º dia. No dia da nossa esperança. No dia da ressurreição. Eu quero orar por você que está em casa. Eu quero orar por você que está aqui. Deus precisa te dar essa consciência de que você é um povo separado. Porque no dia da sua peleja você precisa lembrar disso. Se você puder, fique em pé em nome de Jesus. E feche os seus olhos. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Declare comigo. Declare comigo: eu sou marcado. Eu sou marcado. Eu sou marcado pelo sangue do Cordeiro. Isso me faz um povo separado. Um povo separado por Ele. Aleluia. Anás chorando. Ei, Anás chorando. Ei, Anás chorando. Marcado pelo sangue de Jesus. Adore ao Senhor. Eu tenho a Adore ao Senhor. da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem me prometeu a marca da Meu Deus, nós reconhecemos que nós fomos marcados pelo Teu sangue no dia da ressurreição. Meu Deus, naquele dia, o ressurreto, o autor e consumador da nossa fé, Ele nos marcou com Teu sangue, o sangue do Todo-Poderoso. Ei, deixa eu te falar uma coisa. No dia da ressurreição, no dia que Ele subiu, sobre você veio algo diferente, um poder que emana do alto, porque Ele subiu, você pode se alegrar, porque Ele subiu, há motivo de gozo, de alegria, porque Ele subiu, a esperança na dor, porque Ele subiu,
Eu ministro isso sobre a tua igreja. Eu ministro isso sobre aqueles que estão nos assistindo agora. Essa palavra, meu Deus, que vai causar no coração deles a identificação de quem eles são. Povo escolhido